Bom, outro ponto turístico muito famoso aqui da cidade de São Paulo, né? Não tem como mostrar todos nesse vídeo. Vou ver se eu faço mais vídeos mostrando outros lugares, mas é o Parque do Ibirapuera, né? O Parque do Ibirapuera, Ibirapuera significa pau podre, Ibira, né? Na língua, que já foi língua geral, que era falada aqui em São Paulo, que era uma língua derivada do tupi, mesclada com inclusive alguns portugueserismos, vamos dizer assim, né? E aí o Marquês de Pombal se proibiu que falasse essa língua geral, né? E aí o português foi introduzido, basicamente isso no século XVIII. Mas São Paulo de Piratininga, né? Piratininga significa peixe seco, era uma vila, e essa região aqui do Ibirapuera era uma região indígena, por isso tem esse nome, né? Vários nomes na cidade de São Paulo são nomes que remetem ao idioma tupi e tudo mais. Esse parque ele foi construído, o São Paulo não tinha um parque igual você tem, por exemplo, um Central Park, por exemplo, em Nova York, né? Então nos anos 50, ele foi inaugurado em 1954, esse parque, na comemoração do 4º centenário, né, dos 400 anos da cidade de São Paulo. Mas ele foi idealizado muito antes pelo Burle Marx, né, que é um nome muito famoso, importante aqui de São Paulo, né, e foi propaganda basicamente do Jânio Quadros, que foi prefeito da cidade de São Paulo, foi presidente do Brasil também, renunciou em 1960, né, o Jânio Quadros, e aí na chapa ele tinha o Jango na chapa, né, então toda aquela confusão começou depois da renúncia do Jânio, quando realmente aconteceu o golpe de 64 e tudo mais. Mas não vou entrar nessa questão, vou entrar na questão do Parque do Ibirapuera mesmo. O Parque do Ibirapuera tem várias atrações da cidade de São Paulo, né? Muitas coisas interessantes, não só falando da parte histórica, mas ele abriga o Museu Afro, né? Que é um dos primeiros museus destinados à cultura afro-americana, vamos dizer assim, em geral, né? Da América Latina, e o Brasil é o país que tem a maior influência africana fora da África, né? E abriga a maior comunidade também, né? E o interessante é que aqui também você encontra, enfim, casas destinadas à gastronomia, enfim, não tem como mostrar tudo aqui, estou fazendo um breve comentário, né? E ele é reconhecido justamente pelo monumento do Victor Brecheret, que é o monumento às bandeiras, que eu vou falar dele também. Enfim, é o lugar que foi considerado o lugar onde mais se tira foto da América Latina, o lugar onde as pessoas mais fotografam na América Latina e fazem vídeos, como eu estou fazendo agora, é justamente aqui no Parque do Ibirapuera. No 4º centenário, que é quando esse parque foi inaugurado, o 4º centenário foi em 25 de janeiro de 1954, né, quando o São Paulo completou 400 anos. Acontece que o parque só foi ser inaugurado em agosto, setembro, eles não conseguiram dar tempo de terminar para ele ser inaugurado justamente em 25 de janeiro, que é a data do aniversário de São Paulo. E aí tem um doce muito famoso, todos os paulistanos como eu conhecem esse doce, né, que é o dadinho. Esse dadinho aqui é uma bala feita de amendoim, né, com base em amendoim e tudo. Se vocês podem ver, aqui está escrito 4º centenário. Se vocês podem ver, aqui está escrito 4º centenário no doce, né. É uma bala muito típica, né, uma espécie de bala, né, bem típica de São Paulo. Esse dadinho, não sei se tem em outros lugares do Brasil, acredito até que possa ter. Mas é muito famoso aqui em São Paulo e ele celebra justamente os 400 anos da cidade de São Paulo. E até hoje ele é vendido, né? Ele é feito de amendoim. Eu tive que rir. João Cândido, almirante que se rebelou com o encouraçado Dreadnought, Minas Gerais, em 1910, se eu não estou enganado, na revolta da Chibata, né? E esses são os marinheiros que lembra muito, inclusive, aquele filme, né, Encouraçado Potemkin, que é um filme do Eisenstein, onde eles serviam carne podre para os marinheiros, e eles se rebelaram porque eles eram açoitados, né? Já era
nos primeiros anos da República Brasileira, o escravismo já tinha acabado, mas o açoite ainda era comum na marinha. E a maioria dos marinheiros eram negros, né? Os oficiais eram brancos. Então João Cândido se insurgiu contra eles e se tornou o almirante, né? O famoso almirante João Cândido. Ele inclusive foi amigo pessoal do Plínio Salgado, e o Plínio Salgado escreveu um livro, né, se não me engano, chama O Almirante Negro, em homenagem ao João Cândido. E os primeiros movimentos negros tinham uma relação estreita com os movimentos de massa, os primeiros movimentos de massa do Brasil, incluindo o integralismo, né? Bom, a gente está aqui no monumento basicamente principal da cidade de São Paulo, né? O marco da cidade de São Paulo, todo mundo conhece, muito famoso, né? Feito pelo Victor Brecheret. Ele representa as bandeiras, né? As bandeiras eram os movimentos que tinham das bandeirantes, né? Que partiam rumo ao oeste, principalmente saindo daqui da própria São Paulo de Piratininga e das cidades em volta, que inclusive é uma cidade que eu cresci, Santana de Parnaíba, berço dos bandeirantes, da onde saíram as bandeiras rumo a Goiás, principalmente por conta de especiarias e pedras preciosas. Você tinha, por exemplo, bandeirantes como Bartolomeu Bueno da Silva, que era o Anhanguera, Anhanga, Diabo Velho, né, pros tupis, naquele famoso episódio que ele pôs o fogo na cachaça, falando que ia queimar todos os rios deles se eles não entregassem o ouro a ele, enfim. O Raposo Tavares, que participou da Batalha de Guararapes, e o Raposo Tavares era inclusive cristão novo, tinha sangue judeu. E esses bandeirantes, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, eles eram predominantemente mamelucos, que eram os primeiros paulistas, que eram basicamente a mistura dos indígenas, sobretudo os tupis, né, com o branco português, com os portugueses. Então, os primeiros paulistas, eles eram esses mamelucos que rumaram aos interiores do Brasil para além da linha de Tordesilhas, né? O Brasil tinha lá as capitanias hereditárias e tudo mais, e a linha de Tordesilhas que dividia basicamente o lado português com o lado espanhol. E esses bandeirantes adentraram para além dessa linha de Tordesilhas, formando o território brasileiro. Claro, por outros fatores a gente tem o tamanho que a gente tem, muito por conta do comércio interno dos escravizados, também por conta da vinda da família real, e a gente foi submetido ao Império de Portugal, Reino Unido de Portugal e Algarves. Mas antes mesmo disso, no período do Brasil colônia, o desenho do nosso território foi muito importante, feito por esses pioneiros, que inclusive chegaram até a cidade de Lima, né, no Peru, espantando todos os espanhóis, né, como que os paulistas conseguiram chegar até aquele local. Então aqui é um monumento que hoje tem controvérsias por alguns grupos que dizem que representa aqueles que cativaram índios e vendiam indígenas e tudo mais, mas faz parte da nossa história, e todo processo de conquista é um processo que gera violência e a imposição de um sobre o outro. E eu não acredito que os conquistados desapareceram, eles simplesmente se diluíram, formando uma coisa nova, que é justamente o povo, não só o paulista, como o povo brasileiro, e muito desses conquistados estão presentes em nós mesmos e na nossa cultura.
Esse daqui é o planetário, né? Onde você pode ver várias coisas destinadas à ciência, astronomia, enfim, dedicado ao estudo do espaço. Eu fui quando era criança, tem telescópios, né? Você pode analisar tudo. Muito bacana o auditório do planetário. Um outro ponto turístico muito conhecido, principalmente do Parque Ibirapuera, é a Oca, que é um museu em formato da casa indígena, as ocas, né? E essas ocas, elas eram moradias, basicamente todas as nações indígenas aqui do Brasil tinham esse tipo de moradia, elas não tinham divisórias dentro dela, né? Os tupis moravam dentro dessas ocas e o tipo de plantação deles era uma plantação de queimar o solo para preparar com as cinzas do fogo, né? Que o solo ficasse mais fértil, e isso propiciou que eles fossem nômades. E aqui, quando Manuel da Nóbrega chegou aqui em São Paulo, seguido do padre Anchieta, que é o patrono de São Paulo, e sobretudo da cidade de São Paulo, começou lá com o pátio do colégio, catequizando os indígenas, e o primeiro indígena catequizado foi o cacique Tibiriçá, do qual a Susana Dias era descendente, fundadora de Santana de Parnaíba, a cidade da Grande São Paulo aqui também, né? E os jesuítas, eles foram primordiais, porque até mesmo antes a gente tem os relatos do João Ramalho. João Ramalho é considerado o pai dos paulistas, ele viveu mais ou menos ali na atual Santo André da Borda do Campo, e ele escolheu viver entre os índios, né, os indígenas, e tinha uma prática chamada de cunhadismo. O cunhadismo era quando eles cediam mulheres da aldeia para justamente miscigenar com os europeus, e no caso ele português viveu entre eles. Se fala muito do Caramuru na Bahia, mas o João Ramalho aqui em São Paulo foi muito importante também. Então ele é uma espécie de museu, ele abriga sempre exposições diversas, e fizeram nesse formato de oca em homenagem aos povos nativos de São Paulo, vamos dizer assim, né? Eu vim aqui em 2004 na exposição do Picasso na Oca. Então eu lembro que eles expuseram grandes obras do Picasso, claro que não o Guernica, que está lá no Reina Sofia, em Madrid, na Espanha, atualmente, mas outras obras do Picasso muito interessantes, inclusive aquela muito famosa, A Mulher que Chora, que foi baseado na Dora, né, que ele pintou, inspirado na sua amante Dora, que era uma mulher que durante, não sei se foi a Guerra Civil Espanhola ou se foi a Segunda Guerra Mundial, que ele viu que tanta poeira tinha por conta dos bombardeios, que enquanto ela chorava formavam linhas, né, linhas no rosto dela, né, por conta da lágrima escorrendo sobre a poeira, e aí se tornou aquela obra famosa, A Mulher que Chora. E eu escrevi uma crônica de quando eu vim visitar a exposição do Picasso na Oca em 2004, que se chama A Mulher que Chora.
São Paulo tem aquela frase famosa, né? São Paulo é a locomotiva do Brasil, seria o lugar do progresso, o lugar que teve a maior parte da industrialização do Brasil, né? Então, inclusive se teve ideias até preconceituosas aqui em São Paulo de alguns movimentos separatistas e tal, enfim, que hoje tem uma força muito inexpressiva. Mas tem uma coisa que erroneamente é associada ao separatismo, que é uma grande falácia, né? Que seria justamente a Revolução de 1932. Esse obelisco que está aqui atrás de mim, ele é um obelisco onde estão enterrados o MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. 4 jovens estudantes de direito que foram mortos pela polícia do Getúlio Vargas, a polícia federal, vamos dizer assim, em meio a um protesto, né? E isso gerou um movimento chamado MMDC, que era um movimento de resistência ao governo getulista, né? Ainda era o governo provisório. O Getúlio chega ao poder em 1930 por conta da Revolução de 30, né? E o poder antigamente era alternado entre São Paulo e Minas Gerais. Só que o que acontece é que um paulista que ia assumir logo após o maior dos paulistas entre os cariocas, o paulista de Macaé, vamos dizer assim, que era o Washington Luiz, né, era para ser o Júlio Prestes, e o Júlio Prestes não assumiu. No lugar dele ficou o Getúlio Vargas por conta da Revolução de 30, e aí São Paulo ficou muito descontente com isso. E para piorar a situação, o Getúlio Vargas indicou um intentor, que era antigamente chamado de governadores, pernambucano para São Paulo. Então São Paulo se sentiu traído, se sentiu ferido por conta disso. E aí teve já toda aquela questão da Constituição, né? Os constitucionalistas queriam uma Constituição liberal frente ao governo centralizado, né, positivista do Getúlio Vargas. Então teve a Revolução de 1932. A princípio era para começar a 14 de julho, porque eles queriam coincidir com o 14 Juillet, né, da Revolução Francesa. Só que acabou iniciando em 9 de julho de 1932, que é uma data muito famosa, tem uma avenida muito famosa aqui em São Paulo, 9 de julho. 9 de julho, onde justamente está a Fundação Getúlio Vargas, né, ironicamente, na Avenida 9 de Julho. Então a Revolução eclodiu em 9 de julho de 1932. Tiveram batalhas por todo o estado de São Paulo, praticamente, até perto da fronteira com Minas Gerais, que Minas Gerais era para integrar São Paulo, mas acabou indo para o lado dos federalistas. E aí, inclusive, São Paulo considerou esse ato de Minas Gerais uma traição, né? E aí, São Paulo perdeu a Revolução. Morreram mais paulistas nessa Revolução do que o número de pracinhas da Itália, né? Brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial na Itália. Então se tornou um símbolo, né? Quando o parque foi criado em 1954, inaugurado em 1954, foi feito esse obelisco em homenagem aos revolucionários de 32, e dentro dele estão enterrados o MMDC. E também não só o MMDC, mas como também outros revolucionários que participaram da Revolução, inclusive alguns gaúchos que vieram talvez influenciados pelo grande Borges de Medeiros, né, lutar pelos ideais constitucionalistas de São Paulo na Revolução de 32, embora o Getúlio Vargas fosse gaúcho, daquela tradição dos chimangos e tudo mais. Mas os federalistas do Rio Grande do Sul, ainda com um pouco daquela veia do Gaspar Silveira Martins, acabaram adentrando a Revolução do lado de São Paulo também. Então aqui eu considero o símbolo de São Paulo, porque São Paulo até hoje tem feriados como 9 de julho, lugares na cidade como a Avenida 23 de Maio. 23 de Maio foi quando o MMDC, o Miragaia, Drauzio Camargo, Martins, Miragaia, Drauzio Camargo pereceram, foi no dia 23 de maio. E foi-se criado a Avenida 23 de Maio, acho que na época do prefeito Prestes Maia, né, que foi um grande prefeito de São Paulo também. E aí, a Avenida 9 de Julho, enfim. Então São Paulo ainda é muito refém desse passado, dessa história, e é uma das únicas capitais do Brasil, se não for a única, que não tem uma avenida chamada Getúlio Vargas. Então, foi o Washington Luiz, inclusive, que recuperou toda essa
vamos dizer assim, mítica, né? Todo esse nacionalismo paulista em relação ao bandeirante, né? O bandeirante vai voltar a ter uma espécie de protagonismo, né? Justamente pela movimentação cultural que o Washington Luiz fez, né? A gente tem aqui em São Paulo uma avenida chamada Washington Luiz também, aquela avenida do aeroporto de Congonhas, que é o aeroporto nacional, né? O aeroporto regional, né? Enfim, e também eu gostaria de falar sobre um outro símbolo muito importante para não só a cidade de São Paulo, mas também o estado de São Paulo, que é a própria bandeira, que é uma bandeira que tem uma identidade muito forte ao paulista, né? Eu já disse que a Revolução de 32 ela não era separatista, eles queriam uma Constituição nova para o Brasil, mas é claro que no meio dos revolucionários deveriam ter pessoas com motivações diversas, inclusive, infelizmente, motivações separatistas até com motivos preconceituosos. Mas a gente não pode deixar de lembrar do passado da Revolução por conta de uma minoria que faz uma interpretação proposital, errada, vamos dizer assim, da Revolução para seus interesses, né? Então, a bandeira do estado de São Paulo, ela é uma bandeira que tem as 13 listras, né, pautadas entre negro e branco, que tem um poema, inclusive, que fala que são as 13 listras de guerra, 13 lanças guerreiras, né? Cada trincheira é uma glória, né? Cada glória é uma vitória, que é muito remetente a interpretação que eles fizeram da bandeira do estado de São Paulo para a Revolução. Essa bandeira foi desenhada pelo Júlio Ribeiro, aquele escritor famoso que escreveu o livro A Carne, né? Um livro clássico da literatura brasileira. E ele, primeiramente, fez essa bandeira que ia ser a bandeira da República Brasileira. Era uma bandeira, um projeto republicano da bandeira do Brasil, ia ser a bandeira do Brasil. Mas aí o projeto positivista acabou ganhando, que é a bandeira com o losango e o disco do Décio Vilares e tudo mais, Ordem e Progresso, né, que está na bandeira e tal. Tem uma música famosa daquela dupla de caipira, né, Tonico e Tinoco, que se chama Bandeira Paulista, muito inspirado nesse poema, né, que fizeram em relação aos revolucionários de 32, né? É uma música muito bonita, né? Que ele fala, essa é a bandeira da minha terra, bandeira dos paulistas, né? Muito bonita essa canção, né? Enfim, e ela entrou justamente por imaginário, né? Ela é muito, talvez das bandeiras estaduais, uma das mais importantes, assim como a do Rio Grande do Sul, as cores do Rio Grande do Sul também, por conta da Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul, né? E a bandeira, que era para ser a bandeira do Brasil, acabou sendo a bandeira do estado de São Paulo, e ela leva justamente um mapa do estado, um mapa do Brasil, né, do país, né, nosso, aqui em cima, no seu topo direito, e isso é uma coisa que qualquer separatista com motivos, sejam eles quais forem, econômicos ou de preconceitos diversos, sempre tem que ter em mente que o coração do paulista está justamente na sua bandeira, que é justamente o próprio Brasil.